Tu notou que Star Wars errou totalmente o nome dos filmes da saga? O episódio 1 se chama Ameaça Fantasma, mas deveria se chamar Ascensão Skywalker, que é o episódio 9, porque ele mostra o Anakin sendo descoberto pelos Jedi e começando a crescer como essa figura emblemática e central da história da galáxia. Então o nome Ascensão Skywalker faz muito mais sentido aqui. Depois tem o episódio 2, o Ataque dos Clones, que deveria se chamar A Vingança do Sith, que é o episódio 3. Porque nesse filme o plano do Sith já está acontecendo por trás de tudo. O Palpatine manipula a República, cria guerra, usa os clones e começa a colocar o Anakin no caminho do lado sombrio. Então a vingança do Sith já começa aqui. Aí vem o episódio 3, a vingança do Sith, mas ele deveria se chamar o Ataque dos Clones, que é o episódio 2. Porque é nesse filme que acontece a Ordem 66, que é quando os clones se vingam contra os Jedi para acabar com a República. Ou seja, o verdadeiro ataque dos clones acontece só no episódio 3. O episódio 4 se chama Uma Nova Esperança, mas deveria se chamar O Retorno de Jedi, que é o episódio 6, porque é aqui que o Luke começa sua jornada e o Obi-Wan começa a treinar um novo pupilo, trazendo de volta a ideia dos Jedi que ainda não tinham retornado depois de tantos anos. Então, de certa forma, aqui que acontece o Retorno de Jedi. Depois tem o episódio 5, o Império Contra-Ataca, mas ele deveria se chamar O Despertar da Força, que é o episódio 7, porque nesse filme o Luke treina com o Yoda e começa a entender o que é a força de verdade do universo dos Jedi. É o momento que a conexão dele com os Jedi e com a força fica muito mais forte, dando pra dizer que aí sim, de fato, é o despertar da força. O episódio 6 se chama O Retorno de Jedi, mas deveria se chamar Os Últimos Jedi, que é o episódio 8, porque no final o Yoda morre, o Obi-Wan já tinha morrido e o Anakin também acaba perdendo a vida depois de ajudar a se vingar ali do Lord Sith Geral Palpatine. E mesmo que o Darth Vader tenha voltado pro lado da luz no final da vida, o Luke continua sendo o único Jedi vivo naquele momento, sendo assim o último Jedi. Aí vem o episódio 7, o Despertar da Força, mas ele deveria se chamar O Império Contra-Ataca, que é o episódio 5, porque a Primeira Ordem aparece como uma nova versão do Império, que passa a dominar planetas, criar caos, fazer guerra, fazendo ser de fato um contra-ataque do Império depois de uma derrota. O episódio 8 se chama Os Últimos Jedi, mas deveria se chamar Uma Nova Esperança, que é o episódio 4, porque nele o Luke se sacrifica para salvar a Resistência e a sua lenda voltar a inspirar a galáxia. Então no final, mesmo que dando tudo meio errado, ainda se cria uma nova esperança para continuar a enfrentar a Primeira Ordem. E por último, o episódio 9, que se chama Ascensão Skywalker, mas deveria se chamar Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, porque o Palpatine volta meio que quase como um fantasma lá em Exegol, manipulando tudo na galáxia sem nem mesmo aparecer. Então ele literalmente vira uma ameaça fantasma para todo mundo. No fim, a teoria é essa: os nomes não estão errados porque são ruins, mas porque alguns combinam muito mais com os outros filmes da saga. Se gostou, deixe seu comentário.